Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Havia uma mansão ancestral, esquecida no tempo e isolada em meio a uma paisagem desolada. Sua fachada decadente escondia segredos sinistros e histórias enterradas nas sombras. Meu nome é anônimo, pois esta narrativa é um eco de uma experiência que preferiria esquecer, mas que é necessário compartilhar para que outros possam saber dos perigos que residem no obscuro. A mansão, conhecida localmente como Vila Obscura, permanecia vazia e abandonada por décadas. Dizia-se que o lugar era assombrado por uma presença maligna, algo que transcendia a compreensão humana. Contudo, a curiosidade tem um poder peculiar sobre a mente, e meu grupo de amigos decidiu explorar as ruínas macabras. Ao anoitecer, sob um céu nublado, adentramos a mansão. Portas rangiam como suspiros desgastados, e o silêncio que se desdobrava era densamente palpável. Corredores sombrios nos guiavam para o coração da decadência, onde uma escadaria enigmática se desdobrava, conduzindo-nos aos andares superiores. À medida que subíamos, a temperatura parecia diminuir, e uma sensação de presença nos envolvia. Luzes fracas oscilavam como velas trêmulas, lançando sombras grotescas que dançavam nas paredes descascadas. A atmosfera tornava-se cada vez mais opressiva, como se as próprias paredes da mansão respirassem vida. No andar superior, encontramos uma porta entreaberta, como se convidasse os curiosos a desvendarem seus segredos. Adentramos uma sala empoeirada, adornada com móveis cobertos por lençóis envelhecidos. Uma lareira apagada, apesar da ausência de correntes de ar, emanava uma frieza sobrenatural. Atrás de uma cortina desbotada, descobrimos um espelho antigo que parecia refletir mais do que as imagens físicas. Ao olhar para ele, vislumbramos sombras movendo-se independentemente de nossa presença. O reflexo distorcido revelava figuras que não estavam presentes na sala, como se a realidade estivesse desvanecendo diante de nossos olhos. Determinados a desvendar os mistérios da mansão, continuamos nossa exploração. Os corredores pareciam se estender infinitamente, levando-nos a quartos desgastados onde o passado parecia ter sido preservado em camadas de poeira. Móveis antigos, retratos desconhecidos e vestígios de uma vida que havia sido interrompida no tempo. Uma porta de madeira maciça à frente nos intrigou, revelando uma sala secreta escondida do resto da mansão. Ao abrirmos a porta, uma brisa fria acariciou nossos rostos. No centro da sala, um altar peculiar estava adornado com velas queimadas e inscrições arcanas. O ar estava impregnado de uma energia pesada, e a sensação de estar diante de algo além da compreensão humana nos envolveu. A pouca luz que tínhamos revelou um livro encadernado em couro, cujas páginas continham escritos que pareciam sussurrar segredos profundos e proibidos. Relatos de rituais macabros, invocações e sacrifícios ecoaram em nossa mente enquanto folheávamos as páginas amareladas pelo tempo. Foi então que ouvimos uma risada distante, ecoando pelos corredores da mansão. Uma risada que desafiava a lógica, misturando-se ao som de passos silenciosos que se aproximavam. Uma presença invisível, mas palpável, parecia cercar-nos. Assombrados pela visão da sala secreta e pelos sons inexplicáveis, decidimos deixar a mansão. No entanto, ao alcançarmos a porta de entrada, ela se fechou com um estrondo, isolando-nos na escuridão crescente. O som de risadas e passos intensificou-se, como se as sombras ao nosso redor ganhassem vida própria. Corremos pelos corredores escuros, desesperados para encontrar uma saída. A mansão parecia se transformar, os corredores se distorcendo e nos guiando para lugares desconhecidos.
A risada continuava a nos perseguir, distorcendo-se em sussurros que pareciam murchar nossas almas. Finalmente, chegamos à entrada principal, e a porta se abriu como se tivesse vida própria. Corremos para fora, deixando para trás a vila obscura e seus segredos sombrios. Ao olhar para trás, vimos as janelas da mansão brilharem como olhos que observavam nossa fuga. Nunca mais retornei àquela mansão, mas a risada e os sussurros permanecem comigo como uma cicatriz na mente. A Vila Obscura, um relicário de horrores esquecidos, é um lembrete sombrio de que há lugares que desafiam a compreensão humana, lugares onde as sombras se alimentam dos incautos que ousam invadir seus domínios. Era uma cidadezinha tranquila, aninhada entre colinas e banhada por rios serenos. No entanto, a atmosfera pacífica desaparecia quando o sol se punha, pois, à margem da cidade, erguia-se uma antiga mansão conhecida como Morada dos Lamentos. Meu nome não importa, mas a história que vou compartilhar é um eco sombrio dessa experiência que ainda me assombra. Certa noite, fui desafiado por amigos a passar a noite na Morada dos Lamentos. O desafio era fruto de lendas urbanas e superstições que alegavam que a mansão estava amaldiçoada. Diziam que os gemidos dos que haviam perecido ali ecoavam pelas paredes como um eco eterno. Enfrentando a pressão do grupo, aceitei o desafio, convencido de que histórias de fantasmas eram apenas contos de fadas macabros. À medida que adentrava a Morada dos Lamentos, o ar tornava-se pesado, como se a própria mansão estivesse ciente de minha presença. As tábuas rangiam sob meus passos, e correntes de ar gélido percorriam os corredores desgastados. Ignorando a ansiedade crescente, procurei um local para passar a noite. Escolhi um quarto no andar superior, onde a escuridão era mais densa. A única fonte de luz era a lua filtrando-se pelas janelas empoeiradas. Ao me deitar, um murmúrio suave parecia sussurrar através das paredes, e o choro distante ecoava como se ressoasse em corredores ocultos. Tentei descartar os sons como truques da minha mente, mas conforme a noite avançava, o ambiente tornava-se cada vez mais opressivo. Sombras dançavam nas paredes como espectros inquietos, e reflexos pálidos de figuras pareciam mover-se à margem da minha visão periférica. Decidi explorar a mansão na tentativa de dissipar minha crescente inquietação. À medida que percorria os corredores labirínticos, a mansão parecia expandir-se como se desafiasse a lógica do espaço. Em um determinado momento, encontrei uma porta secreta que se abriu para revelar uma sala oculta. No centro da sala, uma única vela ardia, lançando sombras grotescas nas paredes. Ao redor, retratos antigos de uma família que outrora habitou a mansão encaravam-me com olhos sem vida. Um retrato em particular, de uma jovem de vestido branco, parecia seguir-me com o olhar, como se implorasse por compreensão. Ao retornar ao quarto, a vela tremulava como se uma presença invisível estivesse por perto. Um frio repentino cortou o ar, e a atmosfera tornou-se saturada com um lamento suave. O choro parecia ecoar por toda a mansão, e os retratos na sala secreta pareciam distorcer-se em expressões de angústia. Ao deitar novamente, a cama pareceu afundar sob um peso invisível. Sons inumanos reverberavam pelos cômodos, e figuras sombrias surgiam nos cantos do quarto. Uma sensação de desespero consumiu-me, e o choro tornou-se um lamento que ecoava em minha mente. No ápice da agonia, uma figura espectral materializou-se diante de mim. Era a jovem do retrato, seus olhos vazios transbordando tristeza. Sua boca se abriu, e um lamento melancólico preencheu o quarto. Seu toque gélido passou por mim como uma rajada de vento, e pude sentir a dor e a aflição que a assombravam. A figura desapareceu, deixando-me sozinho em um silêncio ensurdecedor. A mansão, antes repleta de sombras e lamentos, tornou-se um vazio opressivo. Decidi deixar a Morada dos Lamentos, mas a experiência deixou cicatrizes na minha alma. À medida que cruzava o limiar, olhei para trás, vendo as janelas da mansão brilharem como olhos tristes. A Morada dos Lamentos, com seus segredos e fantasmas, permanece como uma advertência de que certos lugares carregam um peso sobrenatural, e a busca pela verdade pode levar a encontros indesejados com o além. Na cidade de Ravensbrück,
onde ruas estreitas se entrelaçam com edifícios sombrios, existe um prédio abandonado que se destaca como uma cicatriz na paisagem urbana. Conhecido como o Refúgio Sombrio, ele tem uma história envolta em mistérios e infortúnios. Permita-me compartilhar os eventos que ocorreram naquelas paredes silenciosas, eventos que desafiam a compreensão racional. Anos atrás, durante uma noite tempestuosa, um grupo de 4 amigos, incluindo eu, decidiu explorar o Refúgio Sombrio. Movidos pela curiosidade e um toque de ousadia juvenil, entramos no edifício que, outrora, servirá como um asilo para doentes mentais. Os corredores escuros e os gritos distantes que ecoavam entre as paredes eram testemunhos silenciosos de um passado sinistro. À medida que penetrávamos mais fundo no prédio, a atmosfera tornava-se densa, como se o próprio ar estivesse impregnado com as angústias passadas dos que ali sofreram. Portas rangiam como suspiros doentes, e sombras dançavam nas paredes como espectros relembrando dias de agonia. Chegamos a uma ala isolada, onde uma única porta parecia sussurrar promessas de segredos inimagináveis. Ao abrirmos a porta, revelou-se uma sala iluminada por velas, como se a escuridão que assolava o restante do edifício tivesse sido banida dali. No centro da sala, um símbolo intricado estava desenhado no chão, pulsando com uma luminosidade sobrenatural. Enquanto observávamos, hipnotizados, a sala começou a ressoar com murmúrios ininteligíveis. Sombras se reuniram no perímetro da sala, adquirindo formas humanoides. Uma presença imaterial, mais tangível, parecia preencher o espaço, como se estivéssemos testemunhando uma manifestação de energia além da compreensão humana. Decidimos sair apressadamente, mas ao tentarmos, a porta se fechou com um estrondo. O símbolo no chão começou a emitir uma luz intensa, e a atmosfera tornou-se eletricamente carregada. Uma voz ecoou, uma voz que parecia formar palavras em uma língua arcaica, ressoando em nossas mentes como um chamado sinistro. O cenário ao nosso redor mudou. Não estávamos mais no Refúgio Sombrio, mas em uma versão distorcida da realidade. Corredores sinuosos se estendiam infinitamente, e sombras grotescas se moviam nas bordas de nossa percepção. A voz continuava a sussurrar, revelando fragmentos de um passado atormentado. À medida que vagávamos por aquela dimensão distorcida, vislumbramos visões terríveis. Figuras distorcidas, remanescentes dos pacientes que sofreram no asilo, apareciam e desapareciam como fantasmas em agonia. Cada passo que dávamos parecia afundar em uma realidade entrelaçada com os horrores do passado. Em um momento de desespero, encontramos uma sala iluminada por uma luz etérea. No centro, uma figura encapuzada estava de pé diante de um altar sinistro. Ao notar nossa presença, a figura ergueu a cabeça, revelando olhos vazios e uma expressão de sofrimento eterno. O símbolo no chão, semelhante ao da sala anterior, pulsava com uma intensidade sobrenatural. A figura começou a recitar palavras antigas, e a sala começou a tremer como se a própria estrutura da realidade estivesse desmoronando. Sombras se contorciam nas paredes, gritos ecoavam nos corredores, e a voz na nossa mente atingiu um frenesi aterrador. De repente, nos encontramos de volta ao Refúgio Sombrio, a sala iluminada e o símbolo desaparecidos. A porta estava aberta novamente, permitindo-nos escapar daquele pesadelo. À medida que saímos, a mansão parecia desmoronar em si mesma, como se a realidade que experienciamos fosse uma distorção temporal momentânea. A experiência deixou-nos abalados e marcados por visões que nos seguiriam para sempre. O Refúgio Sombrio permaneceu um mistério insondável, uma fronteira entre o mundo conhecido e uma dimensão de horrores indescritíveis. As sombras, os murmúrios e a voz ainda ressoam em nossas mentes como um lembrete de que há lugares onde a linha entre o real e o sobrenatural se desvanece, levando-nos a um reino de pesadelos insondáveis.